Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos trazendo mais um capítulo, o terceiro e último capítulo da nossa série chamada Tentação. Para você que chegou agora e não nos acompanhou desde o começo, está o capítulo 1 e o capítulo 2 no nosso canal já disponível. E para você que está conosco até agora, te agradecemos pelo apoio. Vamos lembrar que a tentação de Cristo é isso que nos ocupa nessa série. Está relatada nos 3 evangelhos sinóticos, no Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. Em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13. E no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 a 13. Nessa oportunidade, já sendo a terceira tentação pela qual o nosso Senhor Jesus passou, vamos começar, como já explicamos em vídeos anteriores, começamos sempre pelo livro de Mateus, por uma questão de ordem, por uma questão canônica, e essa terceira tentação está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos versículos 8 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No versículo 11 diz: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mais uma vez nós lemos nessa oportunidade que o Senhor Jesus rebate, rejeita os embates do inimigo usando da palavra de Deus. Vamos agora a Lucas, sabendo que o Evangelho de Marcos, por uma questão de conteúdo, não tem muito mais que nós possamos extrair, muito menos a respeito dessa terceira tentação. Em Lucas, relembrando no capítulo anterior, nós falamos que em Lucas, essa terceira tentação que aparece em Mateus como terceira tentação, em Lucas está como segunda, mas adiante nesse vídeo vamos estar explicando a respeito dessa troca que existe, a troca de ordem que existe em Lucas. Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 8, diz: E o diabo, levando-lo a um alto monte, mostrou-lhe num momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. No versículo 8, o Senhor Jesus rebate dizendo: Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez, igualmente que em Mateus, aparece essa frase que o Senhor Jesus extrai do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 13, diz: O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Essas são as duas exposições, sendo como que já falamos que em Marcos não está relatada detalhadamente essa tentação, como está em Mateus ou como está em Lucas. Foi usado de novo um trecho do Antigo Testamento, um trecho da palavra de Deus, um trecho do livro da lei para rejeitar o embate do inimigo. Vamos analisar um pouco isso que lemos até agora. Em Mateus, no versículo 8, começa dizendo que o diabo transportou o Senhor Jesus ao alto do monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. A exigência do diabo não era somente que para ser adorado. Ele falou para o Senhor Jesus, se prostrado me adorares. E aí nós entendemos que toda a glória e todos os reinos do mundo foram oferecidos ao Senhor Jesus, e nós começamos a entender, analisando desde a primeira tentação até essa, que o nível, a intensidade da tentação foi crescendo. Por quê? Vamos lembrar, na primeira tentação, o Senhor Jesus foi tentado na sua fragilidade. Ele estava com fome e ele foi tentado a transformar as pedras em pão. Na segunda tentação, ele foi tentado a desobedecer a Deus, a ir contra os mandamentos de Deus e a tentar a Deus. Para essas duas, ele se defendeu, por assim dizer, e ele rejeitou os embates do inimigo usando da palavra, o que não é diferente nessa terceira, porque o Senhor Jesus, ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Aqui diz no versículo 11, então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. A função do inimigo, nós sabemos que a função do inimigo é guerrear contra Deus e contra o seu povo e tentar nos desviar daquilo que Deus tem como propósito, daquilo que Deus já designou para a nossa vida. A função do inimigo, chamado Satanás, adversário, é nos tirar do propósito de Deus. E é exatamente isso que ele tentou fazer com o nosso Senhor Jesus. Em Lucas, ele diz, repete aqui novamente, que Jesus foi levado ao alto do monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo, no momento do tempo. É o acréscimo que Lucas faz aqui, e disse-lhe: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Presta atenção nesse detalhe, diz, porque a mim me foi entregue e eu o dou a quem eu quiser. Vamos analisar muito profundamente, porque essa parte em particular está só no livro de Lucas, onde diz o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem eu quiser. Lembra de João escrevendo uma de suas cartas que o mundo jaz no maligno? Aqui nós vemos uma coisa muito profunda, uma coisa muito marcante. O diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. E aqui em Lucas ele diz: dar-te-ei este poder. Analisando cruamente a palavra de Deus, o inimigo está apontando para os reinos do mundo e dizendo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E só Lucas fala isso. Vou falar mais uma vez, só Lucas fala isso. Os reinos do mundo e a glória do mundo foi entregue ao inimigo. Ele diz: e a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Ou seja, o inimigo se vangloria de dizer que todos os reinos do mundo e a sua glória, a glória do mundo está na mão dele, e ele a dá a quem ele quer. E aí no versículo 8 de Lucas, capítulo 4, diz: Jesus respondendo, diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, eu quero agora continuar em Lucas e ir para o continuar no capítulo 4 de Lucas e ir para o versículo 13 para dar um arremate nessa mensagem. E no capítulo 3, no versículo 13 ele diz: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Guarda isso. A palavra do Senhor não diz
que o inimigo parou de tentar ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o inimigo se ausentou e o deixou por algum tempo. E nós dizemos ao começo dessa série que toda a mensagem que está relatada nessa sequência de eventos, nós temos que trazer para nós também, nós temos que trazer para uma aplicação prática da nossa vida. Na mesma forma que o inimigo tentou ao Senhor Jesus, é da mesma forma que nós somos tentados na nossa vida, em todos os nossos dias, como foi no primeiro capítulo na nossa fragilidade, como foi no segundo capítulo a respeito de nós fazermos coisas que desagradem a Deus, que não vão a favor dos mandamentos de Deus. E nessa terceira oportunidade o inimigo tenta Jesus com poder e glória do mundo e diz que todo o poder e a glória do mundo está na mão dele e ele dá a quem eu quiser. E nesse versículo 13 ele diz: e acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não significa que ia parar de tentar Jesus. Nós encontramos também na Bíblia, mais para frente, depois dessa sequência de eventos, talvez não com essa intensidade, ou talvez não tão explicitamente o inimigo em pessoa tentando ao Senhor Jesus, mas mais para frente na Bíblia está relatado a respeito de Lucas, em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 3 a 6, diz: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, e o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães que o entregaria, os quais se alegraram e conviram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregá-lo sem alvoroço. Em algum momento, mais para frente daquela sequência de eventos, aqui está relatado com essas palavras: o inimigo entra em Judas e mais uma vez tenta atrapalhar os planos de Deus, traindo ao Senhor Jesus. Por isso que nessa hora, nesse dia, e como final dessa nossa série, eu quero trazer para você o entendimento, a reflexão a respeito de como opera o inimigo na nossa vida, assim também operou na vida do Senhor Jesus, para nos atrapalhar, para nos fazer sair do nosso propósito, do propósito que Deus tem para nós. Por isso eu peço, e eu digo também para mim, estejamos alertas, estejamos vigilantes a respeito das coisas que nos são oferecidas. Porque, vou falar mais uma vez, aqui no versículo 6 ele diz: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem eu quero. Não todas as coisas são da parte de Deus, não todas as coisas que nós recebemos são da parte de Deus. Por isso que deixo essa mensagem nesse dia para você que está me ouvindo: cuidado com as coisas que chegam à sua mão. Analise se são de Deus ou são do inimigo. E para você que está comigo nesse dia, nessa tarde, nessa noite, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.